Alô galera do Ligados na Rede, bom dia domingão, olha que dia abençoado para todos nós, vamos nessa, beleza? Galera do Ligados na Rede, rodada do Campeonato Brasileiro de ontem, tivemos algumas surpresas, o líder perdeu lá em São Paulo e hoje no Maracanã temos aí o jogo entre Flamengo e Internacional, o reencontro ali entre Gabigol e Galhardo. Olha, o Flamengo e Inter no estádio lá, jornalista Mário Filho, acontece às 18h30. Árbitro escolhido para essa partida é o Paulo Roberto Alves Júnior do Paraná e o árbitro de vídeo é o Adriano Milczewski, também do Paraná. Vamos ver se eles vão calibrar o VAR antes de iniciar a partida, não é verdade? Olha, e o Maracanã, né, após essa partida, ficará aí em repouso por cerca aí de 18 dias, visando aí a melhora do gramado. Ficará entre os dias 13 e 30 de agosto ali, passando por reforma. A ideia é transformar o gramado do Maracanã no mesmo gramado utilizado lá na Arena do Corinthians, né, na Neoquímica Arena, o melhor gramado do país. Vamos ver se desta vez eles vão conseguir, né? Porque a Conmebol não conseguiu. A Copa América ficou aí a promessa de uma entrega de um gramado muito bom, mas que nós vimos tanto durante a Copa América e posterior à Copa América foi um gramado muito, mas muito ruim. Desta partida ainda vai ser aí a disputa entre Gabigol e Galhardo. Vamos ver como vão se comportar os dois atletas que no ano passado fizeram aquela polêmica, o Galhardo na questão lá do cheirinho, não sei o que, cantou vitória antes do tempo e o Internacional acabou sendo vice-campeão brasileiro, e aí o Gabigol na conquista, né, fez aquela live lá cutucando o Galhardo, chamando ele de moleque. E olha galera, agora sim, ontem o Benja deu uma cutucada também lá no ídolo dele, né, do Corinthians, no Neto. Eles não param de brigar, né, o Benja não para de falar no Neto, e no quadro lá do Raul Gil de tirar o chapéu, ele disse que não tirou o chapéu para o Neto, porque o Neto fala, grita, ofende, xinga todo mundo, enfim, fica aí mais uma polêmica. Vamos ver como vai responder aí o craque Neto a essa cutucada que o Benja deu nele, mais uma cutucada, né? Os dois vem já se pegando há bastante tempo. Conforme falamos no início aí, tabela do Campeonato Brasileiro de ontem da primeira divisão, o São Paulo surpreendeu o Atlético do Paraná e lá no Paraná conseguiu uma vitória muito importante por 2-1. Por que importante? Porque tirou o São Paulo momentaneamente ali, pelo menos nesta rodada, da zona de rebaixamento. O São Paulo com essa vitória deu uma subidinha ali na tabela e deixou o Atlético Paranaense aí um pouco mais longe, né, do G4, né? O Atlético Paranaense poderia ali flertar com o G4 caso ganhasse esse jogo, mas não foi o que aconteceu. O São Paulo ganhou, uma vitória gigante do São Paulo fora de casa, que deu aí um respiro no Campeonato Brasileiro. E por falar em respiro, olha, Fortaleza ganhou do Palmeiras no Allianz Parque por 3-2. Olha, o Fortaleza não tá de bobeira, hein? Com essa vitória, o Fortaleza entrou no G4, é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro e vem aí mostrando que na Copa do Brasil também não vai dar bobeira, né? E o Cuiabá empatou com o Bahia em 1-1. Destaques para esta rodada de ontem no Campeonato Brasileiro da primeira divisão. As expulsões, né? Muitas expulsões, todos os jogos teve aí um cartão vermelho. O pessoal ontem estava pegando pesado. A rodada de hoje do Campeonato Brasileiro, que é a mesma de ontem, né, que ainda se estende, o Flu pega o América fora de casa, o clássico lá em São Paulo entre Santos e Corinthians também às 16 horas, Juventude pega o Atlético Mineiro lá no Sul. O Atlético Mineiro pode passar o Palmeiras na pontuação e ser o novo líder do Campeonato Brasileiro em caso de vitória, e o Ceará pega o Atlético Goianiense. Na segunda-feira, o clássico lá dos desesperados, né? Grêmio e Chapecoense são os últimos do Campeonato Brasileiro. E a tabela do Campeonato Brasileiro com essa rodada, meia rodada de ontem, ficou assim.
Palmeiras ficou com 32 pontos em 15 jogos. O Atlético Mineiro tem 31 em 14, joga hoje, se ganhar ultrapassa. O Fortaleza ficou com 30 em 15. O Bragantino tem 28 pontos em 15 jogos. O Atlético Paranaense ficou com 23 em 14. O Ceará tem 22 em 14. O Santos 19 em 14, joga hoje. Goianiense também 19, joga hoje. O Bahia tem 18 em 15. O Corinthians, que tem um clássico contra o Santos, tem 17 pontos em 14 jogos. Fluminense 17 em 13 também joga hoje. Juventude vai jogar com o Atlético Mineiro, tem 16 em 13. O Sport 15 em 15 pontos. O Internacional tem 15 pontos em 14, joga hoje contra o Flamengo no Maracanã. São Paulo foi a 15 pontos com a vitória de ontem. Tem aí 15 pontos em 15 jogos. E aí vem a zona do rebaixamento com Cuiabá com 14 pontos em 14 jogos. O América tem 11 em também 14 jogos. O Grêmio apenas 7 pontos em 12 jogos. Olha o Grêmio, hein? Apesar de ter muita rodada ainda, 3 rodadas a serem descontadas, está muito lá atrás o Grêmio. E a Chape apenas 4 pontos em 14 jogos, essa é a tabela do Campeonato Brasileiro da primeira divisão. Na segunda divisão, alguns jogos de ontem, estreia do Luxemburgo lá pelo Cruzeiro, e não é que o Cruzeiro ganhou 2-1 contra o Brusque fora de casa, deu uma subida aí na tabela, o Luxa já chegou ali com vitória do Cruzeiro. O Náutico foi a surpresa, né? Perdeu em casa nos aflitos por 4-0 contra o Confiança. Eu assisti essa partida, só deu Náutico, o Náutico dominou o jogo todo. O Brusque, a cada vez que chutava, conseguia marcar um gol. Não foi o dia do Náutico ontem, mas o Náutico continua aí líder do campeonato da Série B. E jogou bem, apesar do placar aí elástico para o Confiança. O Vasco conseguiu uma vitória gigante ontem fora de casa contra o Vitória, deu uma subida também na tabela. E hoje no Engenhão tem Botafogo e Ponte Preta. Botafogo tentando aí também dar uma garimpada e tentar colar ali no G4. E aí o Cruzeiro essa vitória ficou assim, 16 pontos em 16 jogos, é o 15º do campeonato. O Vasco tem 25 pontos em 16 jogos, é o 7º. O Botafogo joga hoje, tem 22 em 15 jogos e tá aí na 11ª posição. O Náutico, com a derrota de ontem, continuou com seus 30 pontos em 16 jogos, é o primeiro colocado, mas está ali praticamente empatado com o Coritiba. Falei! Galera, pedi a você aí para se inscrever aqui no canal, que nos visita e ainda não é inscrito, deixar aquele like maneiro, também ativar o sininho das notificações para receber aí os nossos vídeos. Um bom domingo a todos, com muito amor, paz, saúde, que o resto, né, já sabe, a gente corre atrás. Um beijão, um abraço e até mais. Fui!